Olá pessoal, vocês já ouviram falar de Jorge Paulo Lemann? Esse bilionário brasileiro, ele afirma que uma empresa ela está extremamente vinculada à sua prosperidade, à sua equipe de trabalho. E ele pode falar isso mesmo, porque vários que ele contratou hoje são sócios e eram pobres e estão milionários. Não existe a possibilidade de uma empresa prosperar sem uma equipe top. E Jorge Paulo Lemann diz mais: uma equipe de trabalho, ela precisa ter caráter. Isso é inegociável. Eu acredito 100% nisso. Isso não se negocia. A questão é como descobrir quem tem e quem não tem. É muito importante na hora da entrevista você tentar descobrir quem presta, quem não presta. Um português bem mais tranquilo. Alguns podem enganar na hora da entrevista. Então, a única maneira de superar isso é pelo contrato de experiência. O contrato de experiência, ele precisa ser feito no primeiro dia que a pessoa vai trabalhar, ou no dia anterior. Antes dele assinar o contrato de experiência, ele precisa assinar o regulamento interno de trabalho. A sua empresa não tem um regulamento interno de trabalho, um RIT? Precisa fazer um. Isso é muito importante. Tem força de lei. Eu ajudo você a fazer, com isso, se você precisar, tá bom? O contrato de experiência é bom que ele não seja longo, de 10 a 20 dias, porque se você demitir durante o período do contrato de experiência, cabe indenização. Sabia disso? Cabe indenização. Você não paga aviso para ele, mas indeniza metade dos dias que falta para terminar o contrato. E deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha aqui, vocês não repararam não? Quando ele for ler o regulamento interno, observe a reação dele. Observe a reação dele. Você precisa identificar quem tem aversão a regras. Mas no contrato de experiência, nesse primeiro momento, você precisa considerar 3 coisas. Existem 3 comportamentos que são inadmissíveis, intoleráveis. O que são eles? O roubo, a mentira e o assédio. Se você tem na sua equipe de trabalho alguém que se vangloria de pegar mulher casada, alguém que canta as suas colegas, esse é um dos comportamentos inadmissíveis. Se alguém mente, mentira não pode ser tolerada. E se alguém rouba? Roubar, mentir e assédio é inadmissível. Nesse contrato de experiência, nesse período, você tem que observar esses 3 comportamentos e ter tolerância zero com esse tipo de coisa. Você pode fazer testes. Esquece dinheiro em algum lugar, né? Observe como ele trata as colegas. Você fica tentando esbarrar, se ele olha com malícia, não é? Essas 3 coisas não podem ser admitidas para uma equipe de trabalho saudável. Mas existe também 2 regras que podem ser ensinadas. Qual que é ela? Você precisa identificar quem não gosta de seguir regra, né? Você tem uma norma, a pessoa não gosta de seguir norma, ele quer estar... Esse dia eu pedi 3 garrafões de água lá no meu prédio, 3 garrafões daqueles de 20 litros. Eu peguei os garrafões, ele não entra dentro do meu apartamento, o entregador. Eu levei o primeiro lá para dentro. Quando eu fui buscar o segundo, ele com os 3 garrafão vazio, ele entrou no elevador social. Eu fiquei pensando, por que ele não entrou de serviço? Eu sei que não está bloqueado. É uma pessoa que não gosta de seguir regra, isso é perigoso. Ele não segue regra aqui, não segue a regra ali. Isso não é gente para fazer parte da sua equipe de trabalho. Mas isso aí você pode ensinar. Isso é um comportamento que é ensinável. Agora eu vou falar de 2 tipos de gente. Agora é importante, presta bem atenção. 2 tipos de gente que você precisa identificar. O hater é o odiador, e o detrator. O odiador é aquele cara, aquela pessoa que não tem dó de criança, não tem dó de animal, não tem dó de idoso, bandido tem que morrer, e por aí vai. Esse é o odiador. Esse aí não tem conserto, não tem. E o detrator, ele fala mal do outro, injustificadamente, por inveja.
é uma pessoa geralmente invejosa, ele tira o mérito da outra pessoa, inveja. Esse tipo de gente contamina o ambiente. E agora eu vou te falar uma coisa: hater, o odiador, e detrator, o invejoso, esses dois tipos de pessoa tem um mal enraizado, não tem jeito de consertar, não tem jeito de você ensinar ele deixar de ser odiador e deixar de ser um detrator. Na minha empresa, no meu contrato de experiência, eu não aprovo esses dois tipos de pessoas. Demora mais um pouquinho para descobrir o hater e o detrator, mas o contrato de experiência ele pode ser prorrogado se for o caso. Uma coisa é certo, vamos resumir: a empresa precisa ter regras de trabalho, contrato de experiência, regulamento interno de trabalho. Admitiu alguém e não assinou, não existe isso. Regra, tem que ter contrato de experiência e regulamento interno de trabalho. Não importa se a sua empresa é pequena, isso precisa acontecer. Não pode deixar, ele entrou, não assinou nada, por quê? Quem foi que falhou? Né? E você pode delegar alguém, é recomendável que você delegue alguém para ser o responsável para observar alguém que está no contrato de experiência. Você tem uma loja, a sua gerente vai observar e aprovar que é lá. Se a pessoa não deu certo, a gerente vai ficar em maus lençóis. É bom que ela saiba disso. É um exemplo que eu estou dando. Com uma equipe boa, com caráter, é possível prosperar, não tenha dúvida, mas precisa ter uma equipe boa. Não tenha... Deixa eu falar uma coisa, tem um sujeito aí que eu sigo ele, chama Kaiser. Ele é um milionário de 30 anos de idade, tem jato, helicóptero. Ele, quando descobre que alguém está traindo alguém dentro da empresa dele, casado, ele está traindo, ele demite, tanto que ele é radical. Ele é um grande vencedor, é um exemplo. Eu acho que você deveria ser radical também se você quer prosperar, tá bom? Se você puder, compartilhe, dê um joinha, né? Agradeço muito, se inscreve também, tá bom? Meu nome é Mamed e eu tenho um escritório de contabilidade em Goiânia chamado Mais Vezes Contabilidade. Se precisar da minha ajuda, entre em contato. Grande abraço.